Boa noite, pessoal. E aí, selos ESG e certificados ESG, fazer ou não fazer? Esse é o tema da nossa aula de hoje. A gente vai passear, digamos assim, por esse mundo dos selos e certificações relacionadas ao ESG. O SEG ESG é o nosso encontro semanal, toda segunda-feira, às 19 horas, para trazer assuntos relacionados à temática ESG e, claro, contribuir principalmente para você, consultor, que pretende atuar com o ESG. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, bora lá. Bom, então, o encontro de hoje, vamos começar do zero, já que eu vou editar depois. Nossa noite de hoje, a 10ª aula do SEG ESG e vamos falar sobre selos e certificados ESG. Valem a pena ou não? Existem várias empresas que estão agora querendo implantar o ESG ou já implantaram o ESG e essa é uma dúvida que sempre ocorre. E aí, vou atrás de um selo? Vou atrás de uma certificação? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso no nosso encontro de hoje. Primeiro, o que são selos e o que são certificações? Então vamos lá. Quando a gente fala de um selo, ele é o quê? É o reconhecimento visual ou um rótulo. Vamos pegar aqui um exemplo. Produto ecologicamente correto. Ou, como muito de vocês já deve ter visto, selo orgânico. Ou até mesmo um selo ESG. Então, o que é o selo? Nada mais é do que um tipo de troféu. Algo que está ali para mostrar para o seu cliente, para o seu gerente do banco, para os seus fornecedores, para a sociedade de uma forma geral, que você, além de fazer todo um passo a passo para conquistar uma sustentabilidade, para conseguir se manter dentro dos pilares ESG, você foi além e se certificou, conseguiu ali um selo. Então, quando eu estou falando você se certificou, significa o quê? Que você passou por um processo técnico ou uma auditoria para validar o quê? A sua estrutura, a sua organização, a gestão interna da sua empresa, pensando exatamente na tríade ambiental, social e de governança, tá? Vou trazer um exemplo, uma certificação muito mais específica no único pilar, como a ISO 14001, ou de uma forma integrada, que são os selos relacionados ao B Corp, ou seja, empresas que são Sistema B, que passam por um crivo rigoroso de verificação para realmente poder validar a empresa a receber o selo do Sistema B. E aí, traz aqui uma outra questão. Quais são os principais tipos de selos e certificações relacionados ao ESG? Afinal de contas, eu já dei dois exemplos ali. Então, vamos esmiuçar isso daqui, que é super importante. Por quê? Porque nós percebemos, e como eu já trouxe no exemplo aqui acima, que existem selos ou certificações que são muito mais relacionadas à temática ambiental, à temática social, de governança. Alguns integram aqui os três pilares do ESG. A gente tem alguns selos que são específicos para algumas atividades ou situações, alguns que são extremamente nichados ou por setor e região. Pri, mas e aí? Qual é o melhor? Não tem. Sabe aquela famosa resposta? Depende. É isso que vai acontecer. O empreendimento, a organização é quem vai avaliar o que é mais interessante para ela. Então, trazendo aqui alguns exemplos, pensando no pilar ambiental, o mais clássico e tradicional no mundo inteiro, quem que é? ISO 14001, que é uma certificação relacionada ao sistema de gestão ambiental. Então, a empresa vai passar por uma auditoria para verificar se todos os requisitos dessa norma foram atendidos pela instituição. Assim como, por exemplo, selo verde, a gente tem aqui o exemplo do Instituto Chico Mendes e também da OCIP, da Ecomeia, são dois selos bastante tradicionais, conceituados aqui dentro do nosso país. A gente tem o selo de carbono neutro, especificamente relacionado para empresas que trabalham a questão da redução da emissão de gases de efeito estufa, como o selo Carbon Free, e o Cradle to Cradle, da C2CPI, que é um selo relacionado à circularidade. Então, empresas que trabalham o conceito não apenas de logística reversa, mas da circularidade como um todo. Então, aqui a gente já percebe que a gente tem selos específicos dentro do pilar ambiental. A empresa precisa fazer todos? Ela pode escolher o que ela vai fazer.
certo? Ela pode, de repente, trabalhar aqui o selo verde, a sustentabilidade de uma forma geral, e não necessariamente ela requerer um selo de carbono neutro, sendo que ela pode já estar trabalhando, sim, dentro ali de um tema de mudanças climáticas, critérios específicos para mitigação de gás de efeito estufa, a redução, eficiência energética, ok? O outro eixo aqui, o social. O que que a gente pode trabalhar? Temos aqui o selo Great Place to Work, né? O GPTW, bastante reconhecido e aqui interessante, né? Porque a gente tem uma ISO 14001, que são selos internacionais, que vem de uma norma internacional. Você tem aqui o GPTW, que também é um selo internacional, e outros selos que são nacionais, e não significa que tem um peso menor. Tudo depende do objetivo, do interesse do empreendimento. Então, selo empresa amiga da mulher, selo diversidade e inclusão, selo amigo da criança, aquele selo da Brinc também que tem, o selo da ACD, empresas que apoiam ali projetos relacionados à ACD. Então, sempre vai depender do quê? Qual é o intuito? Qual é a estratégia do empreendimento? O que, que é interessante ou que vai ao encontro dos valores da empresa, da sua missão, da sua visão, dos seus princípios. Selos relacionados aqui à governança. Então, novamente, trouxe aqui a ISO 37001, relacionada a uma norma internacional. Então, a empresa ela tem que atender ali aos requisitos obrigatórios específicos dessa normativa, que é a que fala de compliance e antissuborno. E a gente pode ter um selo de ética nos negócios, selo de boas práticas de governança. Então, a empresa ela também pode pesquisar, procurar aí no mercado selos que sejam interessantes ali para o momento que ela está vivenciando. Uma outra coisa, o selo, normalmente, ele tem um tempo de validade, um prazo que a instituição certificadora define dentro ali da sua metodologia, da sua dinâmica, do seu procedimento. Então, pode ser um selo que tem uma validade de 1 ano, de 2 anos. Normalmente, o máximo que a gente vê são 3 anos. Por quê? Porque é importante que haja sempre uma recertificação, verificar se a empresa continua mantendo os seus procedimentos, as suas avaliações internas, se houve uma melhoria dos seus indicadores. Por isso que normalmente o selo ele não é ad eterno como a gente gostaria, como algumas empresas gostariam, né? Ela sempre vai ter o quê? Esse prazo justamente por uma questão de bom senso, por uma questão de análise, de avaliação contínua, melhoria contínua, que a gente fala tanto na parte de qualidade, né? Quando a gente está fazendo ali o famoso ciclo do PDCA. E saindo então aqui do tripé do ESG, ambiental, social e governança, a gente percebe que existem selos que são mais direcionados. Selos, por exemplo, que a gente fala aqui de integrados, aonde eu trabalho todos os conceitos do ESG de uma forma geral. Então, a gente tem o Sistema B, que é uma certificação internacional, também, como eu já comentei, extremamente rígido na sua avaliação. E aqui eu posso dizer para vocês que a empresa que tem um Sistema B, normalmente ela tem uma governança ímpar, ela tem o seu sistema, né, toda a sua gestão de sustentabilidade muito concreta, muito uma solidez, tá? Então, quando a gente vê lá num produto, né, numa embalagem, uma empresa que é Sistema B, a gente sabe que aquela empresa está fazendo um bom trabalho, porque não é fácil conseguir essa certificação. Um exemplo aqui, agora que me vem à mente, Natura é selo B, Hering é selo B, e tem diversas outros setores que são Sistema B. Eu acho que aqui no Brasil, se não me falha a memória, e olha que interessante, a gente deve ter de 200 a 250 empresas certificadas. Olha o tamanho do nosso país e a quantidade de empresas certificadas. Então, a gente percebe aqui que realmente é um selo difícil de conquistar. A gente tem o Pacto Global da ONU, então a gente pode trabalhar os conceitos específicos ali do Pacto Global, existem movimentos específicos, movimentos relacionados à mulher, à diversidade, à água, que a gente pode estar trabalhando, entre outros movimentos. O Pacto Global da ONU também é um selo super interessante, porque mostra ali um comprometimento maior da empresa. E isso é super importante. Tem o Ecovadis tem ali os selinhos, né? Ela tem
Uma classificação é um selo utilizado principalmente para avaliar o quê? Cadeia de fornecimento, tá? Então, vai avaliar o teu fornecedor. Então, você sabe qual que é a característica da gestão desse teu fornecedor. Por quê? Você já conhece os níveis de classificação ali do EcoVadis. Tem algumas coisas, às vezes, que são polêmicas, porque a empresa precisa pagar para poder fazer essa certificação, então, dependendo ali do fornecedor, às vezes torce um pouquinho o nariz, mas extremamente importante e reconhecido internacionalmente. E tem também os selos ODS. Então, a gente tem aqui a SGS e outras empresas, outros institutos que fazem a validação do sistema de gestão de uma empresa baseado ali nos 17 ODS. E, como eu falei, continuam aqui diversos outros tipos de selos, que são selos mais específicos. Então, por exemplo, reciclagem de embalagens, o Eu Reciclo. É muito comum a gente ver, principalmente embalagens de alimentos, a embalagem de eletroeletrônicos, linha branca, a questão do Eu Reciclo, porque está muito relacionada à obrigatoriedade do quê? Da logística reversa. Ah, Priscila, mas minha empresa é obrigada a participar do programa de logística reversa, mas não tem o selo Eu Reciclo. Ela está errada? Não, é voluntário, tá? Então, são exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês. Produto orgânico. Produto orgânico também é super complexo a empresa conseguir essa certificação. Ela passa por um critério rigorosíssimo de auditoria. Então, quando a gente realmente vê uma instituição, né, uma empresa de alimentos, óbvio, que coloca ali na sua embalagem que aquele selo é orgânico, a gente pode ter certeza da garantia daquele produto, porque para conseguir essa certificação passaram ali por uma auditoria super rigorosa, por uma avaliação muito de procedimentos e documentação. O meio o diverso FSC nacional, principalmente, né, a origem madeira. Então, isso aqui também é super importante para evitar aí desmatamento, né? Madeira que venha de áreas desmatadas de forma irregular. Então, a gente tem que valorizar, sim, quando a gente vê esse selo FSC. E vezes específico, exemplo, o selo de autorregulação em governança corporativa da ABRAP, de empresas de previdência privada. Então, existe uma associação brasileira das empresas de previdência privada e ela certifica essas instituições quanto à sua governança corporativa. Ou um outro exemplo, que é a XP, que é uma grande empresa de investimentos no Brasil, que tem um selo para os escritórios que são associados a ela, que vão atender ali a requisitos específicos, a procedimentos que ela definiu dentro da sua metodologia e conseguem ali conquistar o selo de governança e integridade. Então, só pegando aqui esses dois últimos exemplos aqui, o que é interessante, né, dos específicos e dos nichados? São selos que têm a sua metodologia definida por aquela instituição, tá? Então, não é uma instituição pública, é uma instituição privada e ela, dentro da sua autoridade, ela desenvolveu a sua metodologia, a sua forma de avaliar, os indicadores que ela considera relevantes para aquele empreendimento, e aí a empresa escolhe ou não ter aquele selo. Tá? E para finalizar os nossos exemplos aqui de selos e certificações, e claro, isso aqui são exemplos não exaustivos, existem diversos outros tipos de selos ESG no mercado. A gente tem o que eu chamei aqui de setores ou região, tá? Então eu tenho o Sebrae, que traz seu selo de ESG, focado principalmente no microempreendedor e nas empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte, e as federações da indústria, como a Federação da Indústria do Mato Grosso do Sul e do Ceará, que desenvolveu a sua metodologia específica para certificar as empresas do seu estado dentro do conceito do ESG. Mas, Pri, qual é o conceito? Cada um tem a sua forma. Então, o Sebrae, por exemplo, ele se pautou muito na PR 2030 e nos grandes frameworks, nas boas práticas encontradas aí no mundo.
desde frameworks reconhecidos, como o GRI ou SASB, até metodologias utilizadas em outros continentes. Então, o que é interessante? A gente sempre ter isso em mente. Se eu estou trabalhando com uma instituição que ela já tem uma autoridade, a gente já parte do pressuposto que é uma metodologia que não foi desenvolvida aleatoriamente. Então, a gente confia naquele selo. É esse que é o olhar. E isso aqui é uma das coisas que normalmente eu falo que é importante um consultor ter sempre em mente. As nossas aulas, né, os nossos encontros são muito focados para você, consultor, que atua na área de sustentabilidade, na área ambiental e pretende trazer o ESG como uma esteira de produtos, serviços para oferecer. E todos esses selos aqui vão precisar de consultores orientando o empreendimento, porque o empreendimento ele não tem esse conhecimento. Então, olha como é importante para o consultor. E aqui já fica um convite para você. Se você não tem certeza, se você entende ainda do SG, quer conhecer melhor quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, quero te fazer um convite. Vem participar de um diagnóstico de carreira, um raio-x ESG que eu faço totalmente online e gratuito. É um encontro ao vivo comigo, ali de 30 a 40 minutos, aonde eu vou fazer esse diagnóstico de carreira e mostrar ali pontos que você tem que podem ser melhorados e outros que a gente precisa exaltar, certo? Fica aqui o convite. O link de inscrição está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos aqui continuar. Vimos tudo isso. Será que tem pontos positivos e pontos negativos? Eu costumo dizer que tudo tem bônus e ônus. E é claro que quando a gente fala de selos e certificações, também existem pontos positivos e negativos que o empreendedor vai ter que colocar na balança. Então vamos dar uma olhadinha neles? Pontos positivos, vamos lá. Gera, né, confiança e reputação, você melhora o nível de reputação, existe uma valorização da imagem, existe uma valorização da marca. Isso é super importante. Com isso, você tem um aumento de competitividade, melhora os processos internos e resultados, e isso é algo que outro dia ainda estava conversando com uma amiga que trabalha numa grande indústria química, e ela falou: Pri, a empresa já vem trabalhando isso há alguns anos, e a melhora nos processos e nos indicadores da empresa, a partir do momento que nós começamos a trabalhar indicadores de sustentabilidade, fez um verdadeiro boom. Falou, a gente não imaginava como ia ser positivo os ganhos para a empresa. Então, só para vocês perceberem. Por quê? Porque a gente vai trabalhar uma conscientização, uma melhora nos procedimentos, no entendimento dos três pilares principais de qualquer empreendimento: na questão ambiental, na questão social e governança. Então, é óbvio que os frutos colhidos lá na frente são sempre muito positivos. Atrai investidores, clientes, retém talentos e, claro, taxas de financiamento no sistema bancário são melhores. Por quê? Porque o banco já entende que aquela empresa ele gera o quê? Riscos menores para o sistema bancário. Então, é claro que vocês conseguem taxas diferenciadas, tá? Mas nem tudo são flores. A gente tem que ter o pé no chão. Então, quais são os pontos negativos aqui? E pontos negativos, gente, é uma forma de eu tentar fazer um comparativo, claro. Um custo elevado para pequenas empresas, né? Será a empresa pequena, muitas vezes, para ela não está preparada para estar ali com um consultor. Mas quando a gente consegue mostrar os ganhos que vai ter, ela começa a olhar de uma forma diferente, mas ela assusta no primeiro momento. O selo tem um custo, comentei ainda há pouco com vocês. Normalmente os selos, eles têm uma validade que varia ali de 1 a 2 anos. Então, a cada 2 anos, precisa passar por uma certificação, por uma auditoria novamente. Nem todos têm reconhecimento de mercado, então por isso que é importante verificar aquele selo é interessante ou não, o quanto que ele vai representar na economia da empresa. Isso tem que colocar para se pesar na balança. Risco de greenwashing se mal aplicado. Isso daqui é importante. Por que que é importante? Não basta ter um selo, eu preciso de um sistema de gestão que mantenha este selo. Presta atenção nisso. Então, você tem todo um trabalho para conquistar aquele selo. Se vocês pararem nessa jornada, se vocês não tiverem uma melhoria contínua, na próxima auditoria de certificação, vocês podem não validar o selo. Então, isso é importante
sempre ter em mente. E, como eu estava falando, requer a manutenção e as auditorias periódicas, tá? Quando e por que indicar um selo ou certificação? Então, como eu falei, você é consultor. Por que indicar? Em que momento que é importante você indicar isso para o seu cliente? Principalmente quando o cliente busca diferenciação no mercado, ele quer se destacar, os seus concorrentes não têm. E apesar de muitas vezes a empresa pensar, por que eu vou fazer se ninguém está fazendo? É exatamente esse olhar, porque ninguém fez que você vai ser o primeiro. Você vai se destacar exatamente por isso. Quando existe um edital ou uma exigência formal, acho que eu já comentei em outras aulas, existe aí toda uma tendência do mercado de, por exemplo, as licitações públicas já começarem a cobrar das empresas selos. Isso está entrando no quesito de compras sustentáveis. Então, isso está saindo em edital não só público, mas de grandes instituições. A gente já percebe esse movimento no mercado de grandes empresas cobrando dos seus principais fornecedores e a tendência é cascatear para os demais, e quando o diagnóstico ESG revela um bom nível de maturidade. Então, você foi no seu cliente, você fez um diagnóstico de ESG, já percebeu ali que ele tem uma maturidade no entendimento, ele já tem algumas ações dispersas, mas se ele melhorar, se ele for para um próximo passo, ele consegue o quê? Melhores indicadores. Ele consegue se destacar. Então, é nesse momento que é interessante, muitas vezes, vocês terem um olhar e perceberem aí as oportunidades quando a gente fala nos selos de ESG. E aí eu trouxe aqui algum exemplo de checklist para vocês escolherem o selo certo. Lembra que eu falei aqui? Nós temos uma variedade de selos e a gente precisa escolher qual é o melhor. Em que momento que a empresa está? Qual o setor que ela está? Então, o que é importante vocês verificarem? Esse selo está alinhado com os valores da empresa? É viável financeiramente? Às vezes vão existir selos similares. Por exemplo, selo relacionado ao ODS. A gente já tem mais de uma empresa no mercado oferecendo empresas que são autoridade, que já têm renome, que já são reconhecidas no mercado. Só que o custo de cada uma é diferente. Então, a gente pesa na balança, né? É auditado por uma entidade reconhecida? Lembra a questão de risco de greenwashing? Pessoal, também tem muita empresa de selo que às vezes não é tão idônea, às vezes não está tão reconhecida no mercado. Então, vale a pena investir num selo só para dizer que é um selo SG, e quando você vai fazer a rastreabilidade desse selo, ele não é tudo isso. Então, a gente precisa estar atento. E quais são os critérios? Quais são, como que é a metodologia da análise da empresa para conquistar o selo? Então é importante verificar. Verifica com a empresa, me manda uma proposta, o que que vocês analisam? Qual é o método de vocês? Existe uma visita em loco? Como que é essa auditoria? Quais são os documentos que são solicitados? Certo? E fazendo aqui um tiro rápido. Quero saber, tem alguma dúvida aqui? Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí no chat, ok? Fazer um tiro rápido. Isso aqui é interessante, né? Então vamos lá. Todo selo ESG é confiável? Essa é uma pergunta que provavelmente o empreendedor vai fazer para você, consultor, né? Não, nem todo selo, como eu te falei. A gente fala que picareta tem em todo lugar. Na área de venda de selos, a gente também pode encontrar. Não estou dizendo nem de A e nem de B, apenas para vocês prestarem atenção. Então, verifica se há critérios e se há uma validação externa muitas vezes. Selos SG são obrigatórios por lei? Até esse momento, não. Pelo menos hoje no país, aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma legislação que obrigue. O que a gente percebe é esse movimento crescente de, eventualmente, em licitações, ser um indicador, tá? Mas ainda não tem sido uma obrigatoriedade. Ter o selo SG substitui fazer o diagnóstico? Nunca, né, gente? O diagnóstico mostra como a gente atuar. Então, o selo, o que que ele faz? Ele reconhece. Vem depois. Primeiro faço o diagnóstico. Fiz o diagnóstico, muito provavelmente eu vou ter que desenvolver o quê? Um plano de ação para que eu possa conquistar aquele selo que eu já verifiquei lá em cima, qual que seria o mais interessante para o nosso negócio. E finalizando, a gente indo aqui para o final, empresa sem selo SG, pode ser SG? Né?
Claro que pode. É igual certificação. Eu tenho um sistema baseado, pautado na ISO 14001. Preciso ter o selo 14001? Não. Para que serve o selo? Para eu mostrar para o mercado que eu atendo aqueles requisitos. Aqui é o mesmo conceito. A empresa, ela pode ter todo um procedimento, uma gestão pautada nos conceitos do ESG, mas não necessariamente ela viu ali interesse em se certificar em um determinado selo, ok? E, por último, pergunta de ouro: qual selo ESG é o melhor? Gente, não tem. Depende do setor, depende do porte, depende do objetivo, depende do interesse, depende do que a empresa deseja. A gente sempre precisa o quê? Avaliar aquela situação, aquele momento. E pode ser que a empresa escolha um desses selos aqui em cima que nós passamos e naquele momento era interessante para ela aquele selo. E pode ser que daqui 2, 3 anos não faça mais sentido aquele selo para ela. Ou o contrário, ela tem aquele selo e mais um, ou dois, ou três. Então, tudo vai depender sempre do quê? Do momento que a empresa está vivenciando, o que ela deseja, o que o mercado está cobrando dela, certo? Então, você é consultor ambiental. Perceba que a questão do ESG, certificar a empresa ou não, é aí uma grande oportunidade. Para você, empreendedor, que está aqui assistindo essa aula comigo, também fica aqui esse olhar para você. Verifica em que momento que você está vivenciando hoje no seu setor e perceba aquilo que é mais importante ou não. Ok? E se você quer conhecer um pouquinho mais, fica aqui o meu convite. Toda segunda-feira, às 19 horas, é o nosso encontro Segue SG, onde a gente fala do SG. Tem mais 9 vídeos aí para trás. Fica aqui o convite para você assistir. Não deixa de curtir, compartilha. Cada vez que você curte e compartilha, o YouTube entende que é relevante e acaba entregando para mais pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma diferença aí no mundo com mais empresas sendo ESG, percebendo a possibilidade de melhorar a sociedade, mas principalmente melhorar a gestão dela e trazer ganhos positivos. É isso. Eu espero você no próximo Segue ESG. Até lá!